Olá, bom dia. Estamos começando Fala Comigo com Suri Freitas, hoje com a presença ilustre da Raquel Altino, que vai falar um pouco da sua carreira, vai falar sobre o Instituto ILAIS, vai explicar pra gente direitinho como que funciona. Raquel, bom dia. Bom dia. É um prazer enorme tê-la aqui comigo, aqui no nosso Fala Comigo com Suri Freitas. Foi uma entrevista muito esperada, né, Raquel? Mas graças a Deus aconteceu, né? Eu estou super feliz de estar aqui com você. E eu mais feliz ainda de tê-la aqui conosco, né? Raquel, fala pra gente aqui sobre você. Quem é Raquel Altino? Fala pra gente. Bom, eu acho que assim, né? Dentro de um resumo, assim, eu sou uma mineira, né? Eu brinco que eu falo assim, que quando as pessoas perguntam para mim da onde que você veio, quem é você, eu falo, gente, eu sou mineira. E eu tenho muito, né, de Minas dentro de mim. E venho de uma família do interior de Minas Gerais, né? Uma família tradicional. E tive pais que sempre usaram muito, né? Que deram de presente pra gente essa coragem de sair pro mundo. E então acabou que a gente mudou e morou em outros lugares, né? Meu pai sempre teve trabalhos em lugares diferentes, trabalhos diferentes também, né? E sempre cobrou muito da gente e isso acabou fazendo um pouco, né? Contribuindo para esse perfil meu e dos meus irmãos, que meu pai sempre falava, quando a gente viajava, né? Olha para fora da janela, olha para fora da janela, o mundo está lá fora, cuidado quando vocês estão emitindo opinião, pensa 10 vezes, o mundo é maior, sempre vai ter alguém pensando diferente, né? Nunca escuta e absorva de primeira vez, tenta entender, tenta se colocar no lugar do outro, e isso tudo acabou formando a gente e acabou fazendo com que a gente viesse com muito disso, né, na construção da nossa vida. Então, sou essa pessoa inquieta, sou, assim, tenho uma fé profunda ainda, né, na humanidade, embora tem hora que a gente fique muito triste quando a gente vê os caminhos que nós estamos escolhendo, mas sou uma pessoa muito inquieta. Sempre trabalhei muito, gosto de trabalhar, sempre tive em projetos muito diferentes, gosto disso, gosto de conhecer e gosto dessa coisa constante de você estar aberto ao aprendizado. Ai, que coisa boa. Então, isso aí é uma coisa que eu não abro mão, é dessa perspectiva de sempre estar vendo coisas novas e aprendendo. Raquel, eu estou muito curiosa para você explicar para a gente o que significa ILAIS. Fala para a gente o que significa, como funciona, como começou, fala tudinho. Olha só, em 95, quando eu me instalei de vez em Brasília, né? Estava vindo de fora, estava vindo de Manaus, que a gente morou em Manaus, eu estava vindo de fora, quando a gente se instalou em Brasília, eu comecei a trabalhar um tempo depois, né? Eu casei, tive meus filhos, eu comecei a trabalhar com uma empresa de recursos humanos. E ali eu comecei a trabalhar com projetos e fui crescendo com essa empresa, fui fazendo parceiros e trabalhando com parceiros bons, eu trabalhei com o IEL, então fui construindo relações e isso me possibilitou entrar nesse mundo de consultoria e principalmente nessa relação, né, consultiva com o Estado. E foi de um aprendizado imenso. E aí desde 95, né, que eu venho trabalhando com isso, depois acabei fazendo parceria com as universidades, por meio das fundações de apoio, para fazer gestão de projetos. Eu sempre gostei muito de projetos. E sempre trabalhei com perspectiva de projetos multidisciplinares, interdisciplinares, projetos diferentes, porque meu foco sempre esteve na gestão. Então, uma visão muito particular minha de achar o seguinte: ideia a gente está cheio no mundo, pensamentos a gente tem muitos, né, inovações, descobertas, mas a gente tem um problema que é bem crítico, que é você fazer a gestão e implementar isso, né? Como é que você tira isso, né, de um pensamento, de uma vontade e traz isso para o chão e faz com que aconteça. Como eu gosto muito desse faz com que aconteça, acabou que a gente resolveu trabalhar criando um instituto que fosse mais próximo dessa realidade, desse formato da gente entender projeto, né, com o Estado, projeto para, né, e sempre com foco na sociedade, no ser humano. Acabou que um grupo de amigos, desses amigos que vinham nesses projetos junto, vamos montar um instituto. Aí quando a gente parou para olhar, todo mundo na faixa dos 50 anos, né? Então todo mundo muito já ciente da sua vida, do que queria, do que já tinha trabalhado, alguns já aposentados, né?
nós decidimos, não, nós vamos para o Instituto nosso, nós vamos pegar toda essa bagagem de conhecimento, trazer para esse instituto, mas vamos fazer uma coisa de diferente. E o diferente que a gente queria fazer, por incrível que pareça, Sueli, com o ILAIS, era, primeiro, estabelecer uma mesa de conflito. A gente quer que cheguem os diálogos discordantes. Porque se a gente não lidar com esses diálogos discordantes, a gente nunca vai buscar convergências. Verdade. A gente não vai buscar soluções. E a gente não vai conseguir, né, ter uma orientação que seja coletiva, né, e que faça bem a todos. Então a gente gosta dessa mesa, a gente acha ela muito apropriada. Ela é uma mesa que suporta conflito e divergências. Tá? Então o primeiro pensamento foi esse, depois são várias especializações, são vários conhecimentos. A gente queria também uma mesa rica. Nós queríamos uma mesa que tivesse pessoas com uma capacidade acadêmica, né, considerável, doutores, pós-doutores, mas nós queríamos gente de linha de frente também com uma capacidade técnica muito grande de implementação. Então nós temos pessoas no ILAIS, a gente tinha pessoas que não fizeram uma faculdade, mas a gente tem gente que tem 3, 4 pós-doutorados, e a gente queria dentro, né, dessa perspectiva buscar esse conhecimento, que é um conhecimento que permeia a nossa vida no dia a dia, numa discussão que alcançasse a todos, né, não ficasse limitada nem a grupos, né, e ela pudesse ser compartilhada numa linguagem mais própria, uma linguagem mais fácil, né, que chega realmente nas pessoas. E a terceira coisa é que a gente não abria mão que esse grupo tivesse uma imensa capacidade de compartilhamento, que fosse generoso. Então era um olhar, nós vamos ter que aprender a compartilhar, vamos ter que ter o exercício da generosidade, né, nessa troca de conhecimento. E essa escolha foi uma escolha muito feliz, porque esses parceiros têm esses princípios e a gente queria trabalhar com um conceito diferente, mas que não está inventando a roda, ele só está organizando a temática de uma forma diferente, que é o conceito de segurança humana. Aí vem o ILAIS, por isso que ele se chama Instituto Latino-Americano de Educação para a Segurança, né? As pessoas às vezes acham que a gente está falando de segurança pública. Segurança pública. Não, a gente não está falando de segurança pública. Embora, né, a gente teve uma experiência muito feliz na Fundação da Polícia Federal, embora dentro do ILAIS a gente tenha parceiros e associados que são policiais, alguns estão na ativa, né? E que vêm com esse mundo da segurança pública, que é extremamente importante para a gente. Com certeza. Porque, infelizmente, a gente ainda, né, por princípio, a gente olha para a segurança como se a segurança fosse polícia, né? Eu quero ter segurança, tem que ter mais polícia. Eu quero ter segurança, segurança pública tem que agir. E a nossa visão não é essa. Pelo contrário, a gente traz, inclusive, o agente de segurança pública para dentro da segurança humana, que é uma visão do policial como ser humano. E quando a gente fala de segurança humana, a gente está falando de segurança econômica, a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de segurança sanitária, ambiental, pessoal, comunitária, política, e tudo isso intrínseco a direitos humanos. Então, o que a gente está falando, se eu não tenho acesso a uma dessas dimensões, né, que se eu falo de econômico, eu não tenho acesso a recursos, eu não tenho acesso ao trabalho, alimentação, eu não tenho acesso a uma alimentação nutritiva, saúde, eu não tenho acesso à saúde, ou eu não tenho a prevenção de doenças, né, como a gente teve um grande exemplo nos 2 anos com a questão do Covid. E que você, né, e eu sempre gosto muito quando se fala, eu gosto muito de elogiar o SUS, porque eu acho que o SUS é um sistema muito humanitário, ele é um exemplo mundial. Então, quando a gente está falando desse perfil de segurança, é isso, é o acesso. Como é que eu vou ter esse acesso? Como é que eu vou ter essa entrada? Né? Isso de forma igualitária, né? Com equidade. E você está falando de pessoal no sentido de violência, a gente chega a falar de tráfico humano, de uma série de coisas que permeiam isso, né? Questão da mulher, de violência contra a mulher. A gente está falando de comunitária, questão da intolerância religiosa. A gente está falando de problemas sérios que envolvem ameaças culturais. E você tem a questão política, né? Que além dessa proteção aos direitos humanos, é essa liberdade, né, de expressão também, e você ter participação política. Então, quando você vê todos esses conceitos, você começa a perceber o seguinte: eu não estou em segurança se eu não tenho uma dessas dimensões contempladas, né? Ou a questão ambiental, ou de saúde, ou de trabalho, né? Ou da questão de proteção. E isso acaba levando a gente para um outro olhar. Políticas públicas deveriam estar dentro de um escopo transversal, porque elas permeiam
vários, né, atores públicos, elas permeiam, são multissetoriais, são vários setores. E o ILAIS, com esse conceito, ele consegue subir para uma visão mais estratégica. E também acaba forçando a gente a trabalhar em parceria. Sim. Então, nós somos obrigados sempre a estar buscando parceiros, porque nós não queremos repetir o que outros parceiros, às vezes, fazem há mais tempo e muito melhor do que a gente, que são especialistas da área. E como nós somos bons, é nessa mesa do diálogo discordante, como é que a gente implementa e operacionaliza, então para a gente é muito mais tranquilo trabalhar com a perspectiva. Se ele é bom naquilo, ele é um bom parceiro. Se o outro é bom naquilo, é um bom parceiro. O que a gente vai fazer? Trabalhar com a força de ir para a capacidade de gerenciar e implementar, e com recurso público, trabalhando com o Estado, né, sem perder a visão da prestação de contas, que isso é fundamental, né, e com esse intuito de estar junto, de estar em rede, de estar construindo. Então, o ILAIS veio com esse perfil, que é uma coisa muito própria de todos nós que estamos lá dentro. Então, a gente sempre parte do princípio de que nós juntos construímos melhor, nós podemos fazer melhor se a gente estiver organizado de uma forma estratégica, se a gente estiver planejando melhor. Então, assim, te obriga a ser empático, não tem como você não ter empatia, porque você tem que se mover, senão você também não exerce essa generosidade, não adianta você dar aquilo que o outro não precisa. E a gente trouxe isso para o ambiente institucional. Então eu falo assim, o ILAIS, ele é um bom exercício de conhecimento, porque ele tem vários conhecimentos lá dentro, e depois porque ele é um instituto de muita proximidade, porque a gente sempre está buscando estar com as pessoas e estar exercendo o nosso papel. A gente também tem por princípio a construção dessas relações. Então a gente não trabalha a curto prazo. Às vezes as pessoas falam, gente, o ILAIS tem 8 anos, eu já trabalhava com consultoria há 35, trabalhei em vários outros projetos. E eu falo que o projeto mais caro para a gente e o que requer mais atenção da gente é o Instituto. Porque como ele tem essa dimensão e essa grandeza de olhares, que eu falo, é uma grandeza de olhares, né? Nós temos uma editora dentro do Instituto, né? Já publicamos coletâneas, vamos publicar um outro livro agora, tem livros que vão sair frutos dos nossos projetos. Então, quando a gente fala, né, de todas essas frentes, uma área de educação muito fortalecida, com uma parceria onde a gente tem especializações, a gente tem formações técnicas. Então, quando você pega esse apanhado, se você não fizer um exercício diário nesse local, de estar em contato com os outros, negociando e com uma perspectiva de ganha-ganha, já quem não funciona na saída é o Instituto. Já quem não funciona na saída é o Instituto. Então, para ele funcionar naquilo que ele se propõe, ele tem que manter esse espírito. Então, o ILAIS é esse espírito, né? E os parceiros que estão lá com a gente e as pessoas que trabalham com a gente geralmente se tornam parte ou se tornam amigos que caminham com a gente, né? E isso acaba trazendo uma outra perspectiva, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz com o que eu faço, né? E sem ser esse feliz romantizado. Eu tenho que estar satisfeita com aquilo que eu estou fazendo. E o Instituto, ele coloca a gente nesse nível de satisfação, porque ele traz também uma série de coisas que preenche esses valores de amizade, de trabalhos bons, de relacionamento com esse público, né, que vem às vezes para o projeto. A gente acaba aprendendo muito. Então ele é muito um ganho de vida que nós temos, né, e um exercício desses valores e dessas questões que estão muito ligadas à parte técnica, né, de conhecimento, mas muito mais o exercício desses valores mesmo. O projeto Viver 60 Mais é um sucesso. Eu tive a honra de ter participado durante uma semana palestrando, né, sobre um assunto muito bacana, que foi sobre a importância da atividade física para a terceira idade. E eu queria que você falasse desse projeto, que eu acho que é uma paixão para você. Eu me falei. Eu estava, né, a gente tem conversado muito, porque se o ILAIS vem com essa faixa, né, entre 50 e poucos anos, ele já tem 9 anos, então a gente está todo mundo nessa faixa do Viver 60 mais, né? E aí eu falo que ele é muito especial. Porque é um momento que a gente está vivendo isso na realidade, né? Então a gente já começa a enfrentar, né, alguns desafios, né,
com essa maturidade, com esses 60 a mais, e não só isso, ele também alarga, né, uma perspectiva de vida de uma forma muito, muito clara, né? Hoje a gente consegue ir muito além e fazendo várias coisas que antigamente, né, a gente nem tinha perspectiva ou não tinha acesso, e mais do que isso, né, ele vem trazendo uma mensagem que é uma mensagem que está na casa de todos nós hoje. Nossos pais estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo, esse tempo está sendo maior, como é que a gente vai tratar desse tempo e como é que a gente envelhece com qualidade, né? E como é que a gente cria, né? E como é que a gente trabalha apoiando políticas públicas que têm condição, né, de acatar todas essas demandas que permeiam a vida de uma pessoa idosa. Eu falo que até a nomenclatura hoje, né, pessoa idosa é uma coisa delicada, né? Porque tem tanto preconceito, né, nisso tudo, né? Que está limitada, né? Parece que você está limitado. Então, como é que você quebra essa cultura? Porque eu acho que é bem maior do que a gente pensa. Então, esse projeto ele ficou muito importante, porque ele acaba a gente vivenciando no nosso dia a dia e vivenciando no projeto todas essas dificuldades. Agora, ele é de uma riqueza, primeiro porque ele é um projeto muito feliz. Os participantes, quando chegam no projeto, todos os instrutores, eu acho que você viveu isso, né? Ele é assim... a gente acolhe, mas a gente é acolhido. Sim, acho que é mais, né? Que é um amor. E assim, a retribuição é tão maior às vezes do que a gente está dando naquele momento, que eu vou te falar uma coisa que você não acredita. O que eu já tive depoimentos assim, de instrutores que falam: nossa, Raquel, eu estava em depressão. Esse projeto para mim foi uma coisa assim, importantíssima. Aí você vai olhar com mais profundidade, é lógico que a gente participou de um chamamento público, né? Esse projeto, ele foi idealizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, né? Ele tinha as orientações, a gente entra para o chamamento com a nossa metodologia, com a nossa organização e falando, nós vamos trabalhar organizados nesse formato, com atendimentos contínuos, né? E nós vamos ter um número, e esse número a gente quer entregar muita qualidade, porque a gente não quer fazer um projeto lotado de pessoas onde a gente não pode ter esse acompanhamento e que também a gente não possa ter um diagnóstico ou ter a percepção do que está sendo essa realidade, o que pode ser feito pós-projeto, né? Ou durante o projeto, até como retorno à própria Secretaria de Justiça e Cidadania, de pautas importantes ou de atores importantes que deveriam estar, né, dentro dessa realidade. Aí eu estou falando de educação, de saúde, de trabalho, de transporte, de mobilidade, né? E que tudo isso afeta grandemente a vida de uma pessoa idosa. E acaba que ele vai dando uma orientada, porque ele serve como um grande apoio à implementação de uma política pública. Então, vivenciar esse momento, onde tem essa abertura, logo depois vem, por meio de decreto, a política pública em relação à pessoa idosa no Distrito Federal. Quando você está nesse momento inicial, vem abrindo, né, esse caminho, né, com um método, né, com resposta, com diagnósticos, com um planejamento, você fortalece muito a pauta, né, e a defesa dos direitos da pessoa idosa no Distrito Federal. Então, fazer parte disso trouxe muito orgulho para a gente. Trouxe uma responsabilidade muito grande, porque a gente teve que aprender a lidar com esse público, né, entender essas dificuldades e entender também o que a gente pode construir para frente. Então, hoje, o Viver 60 Mais, ele é um mundo. Ele é um mundo, porque você abre a perspectiva de uma longevidade que você não enxergava antes, né, e você continua falando de pautas que a gente falava quando a gente era jovem, que a gente achava que iam ficar restritas àquele momento da vida, você traz para dentro dele. E quando você vê, você olha, você tem um senhor de 93 anos, como a gente tem no Viver 60 Mais, lúcido, autônomo, que está ali, está dançando, está brincando, está participando das palestras. Está conversando, está trocando. É verdade, né? Hoje eu brinco que Viver 60 Mais tem uma coisa tão legal, que a gente já tem grupos, né, de casais que são formados no projeto, né? Também tem isso. Tem. E assim, a gente acha o máximo, porque a gente fala, olha que quando você tem espaços para encontros saudáveis, né, para que as pessoas estejam, né, se conectando de uma forma saudável. E fora isso, né, como o projeto ele é dividido em
em etapas extremamente importantes que se comunicam, né, em atividades. Por exemplo, a gente tem histórias contadas, então a gente vai sair do projeto como documentário, a gente, o Ilai se propôs, a gente está saindo com o livro Nosso Tempo, Nossa Voz, que são relatos deles, né, que a gente está querendo deixar isso, né,